Pode. Retomando os nossos trabalhos, nós vamos iniciar a arguição agora do candidato Rui Roberto Ribeiro Neto, a quem cumprimento. Boa tarde, Excelência. E gostaria que o senhor promovesse a leitura dos pontos que se encontra na sua frente. Já fiz a leitura. Se o senhor já fez a leitura, o senhor, por favor, assine o documento. Sim, assinei aqui. Perfeito. E a presidência explica que a leitura que o candidato anterior e o atual promoveram é relacionada com os pontos que serão arguidos. Cada grupo temático organizou 2 ou 3 pontos, e de modo que nós temos para cada candidato os mesmos pontos durante o dia que serão arguidos. Então, o nível da prova será o mesmo para todos os candidatos. No dia seguinte, outros pontos serão sorteados, e assim sucessivamente. Nós vamos retomar os trabalhos com o grupo de número 3, Direito Civil e Processual Civil, tendo como examinadores o doutor Geraldo Faria e a doutora Joseli, na cadeira de Direito Civil, e os doutores Adriano Cardoso e Leonardo de Faria, em Processo Civil, ambos da OAB. Então, com essas considerações, eu passo a palavra ao doutor Adriano, primeiro, para a sua arguição, pelo prazo estimado de 20 minutos. Muito obrigado, presidente. Eu pareço que normalmente começa pelo doutor Geraldo. Exatamente. Eu vou me penitenciar novamente e passar a palavra para os doutores Geraldo e Joseli, da cadeira de Direito Civil. Por gentileza, doutor Geraldo. Muito obrigado, doutor Antônio Sérgio Toné, digníssimo Procurador-Geral de Justiça. Eu estou me dirigindo, então, especialmente ao candidato doutor Rui Roberto Ribeiro Neto, para a nossa arguição sobre o tema a proteção contratual do consumidor. Eu esclareço ao candidato que eu tenho preparado aqui 5 perguntas sobre este tema, e aí a gente espera uma resposta sucinta, clara, direta, com calma e objetiva, para que aproveitemos bem os 10 minutos que temos. Bem, eu começo citando uma frase, uma máxima de direito, e que diz o seguinte: essa máxima é atribuída a Jean-Baptiste Henri Lacordaire, melhor dizendo, um religioso francês do século XIX, um religioso que teve uma vida muito importante, de muita luta em prol da sociedade e tudo mais. Interessante conhecer um pouco a vida dele. Bom, disse ele: entre o fraco e o forte, a liberdade escraviza e a lei liberta. Repito, entre o forte e o fraco, a liberdade escraviza e a lei liberta. Eu indago ao candidato, doutor Rui Roberto Ribeiro Neto, você concorda, o que você entende dessa frase? Você concorda ou discorda dela? Sim ou não? Por quê, doutor Rui? Por favor. Excelência, concordo com os termos narrados. Isso porque, historicamente, verificando-se já desde da evolução do próprio constitucionalismo para a abordagem até do atual Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, verificou-se que a liberdade trouxe tendencialmente efeitos negativos em variadas áreas da vivência. Nesse sentido, desde do período prévio à Revolução Francesa, verificou-se a necessidade de defender a liberdade, mas só a liberdade não resolveu as questões sociais, porque desagou em sério e elevada desigualdade. Uma mera liberdade e igualdade perante a lei não garantiu uma igualdade perante a vida. E, nesse sentido,
tornou-se necessário adotar por parte do Estado de questões que demonstram um verdadeiro dirigismo contratual e também econômico para limitar posturas abusivas adotadas no mercado, na questão de consumo, sobretudo. E, nesse sentido, para defender uma igualdade também perante a vida, ou seja, uma igualdade material, uma justiça material, foi necessária a adoção de uma postura mais proativa por parte do Estado, uma postura esta que se verificou não apenas garantindo direitos sociais de forma efetiva, o que se busca até hoje, mas também por meio de garantismo, de dirigismo contratual, que visa igualar, equiparar partes que se encontram em nítido desequilíbrio contratual, o que se verifica, sobretudo, no Código de Defesa do Consumidor. A doutrina constitucional, analisando essa questão, ela faz menção a uma eficácia vertical dos direitos fundamentais, com posterior eficácia horizontal, sobretudo no Brasil, no tocante à eficácia horizontal direta e imediata, mas verificou-se recentemente a necessidade de uma eficácia diagonal, sobretudo na questão do direito do consumidor, onde, em que pese as partes estejam em pé de igualdade, elas se encontram em nítido desnível, porque uma, embora particular, está sobre a outra. E, nesse sentido, surge a lei, no caso, o Código de Defesa do Consumidor, para equiparar ambas as relações, protegendo uma para que a liberdade não se torne em escravidão. A lei, nesse sentido, iguala e protege os vulneráveis, no caso, o consumidor. Muito obrigado. Vamos passar, então, para a segunda pergunta, dentro do tema proteção contratual do consumidor. A liberdade contratual encontra algum limite? Qual ou quais? Cite exemplos. A liberdade contratual, Excelência, ela encontra limites, sobretudo, na função social dos contratos. O contrato, conceitualmente, de forma tradicional, era visto como uma harmonização de interesses aparentemente contrapostos, ou seja, um estabelecimento de um acordo de vontades. Contudo, contemporaneamente, verifica-se que o contrato, para além de uma mera negociação patrimonial, surte efeitos extra-partes, ou seja, erga omnes, e também efeitos existenciais. Nesse sentido, os contratos, para cumprir esses efeitos existenciais, devem ser limitados pela função social, para além da boa-fé objetiva, que estabelece um padrão ideal de condutas entre as partes, ou seja, deveres leais que devem ser observados independentemente de qualquer previsão contratual, sob pena de responsabilização objetiva, por força da boa-fé objetiva. E, recentemente, o Código Civil foi alterado no seu artigo 421 para estabelecer que o contrato deve ser exercido nos limites da sua função social, ou seja, o contrato deve ser estabelecido entre as partes de modo que dele se extraia um benefício, um resultado socialmente valioso, não apenas para aquelas partes que pactuam, mas também para terceiros. Doutor Rui, a liberdade de concorrência, ela exerce algum papel limitador em relação à liberdade contratual? Ou seja, a liberdade contratual recebe limites face ao princípio da liberdade de concorrência? O princípio da liberdade de concorrência livre e iniciativa, inclusive, que é previsto como um preceito fundamental na Constituição, ela encontra limites face à sua função social, porque, conforme conversamos inicialmente, a liberdade não pode ser absoluta, sob pena de trazer inegáveis prejuízos, consequências negativas para aquele polo mais vulnerável da relação. Nesse sentido, a liberdade na economia, liberdade na concorrência, ela, embora tendencialmente favoreça a disputa e amplie, pluralize o debate e as questões econômicas,
ela deve ser dirigida por parte do Estado sob pena de evitar um abuso, sob pena de empresas com grande poderio econômico exercerem posturas abusivas por sua parte, e por isso devem ser evitadas, surgindo aí a atuação do Estado como controlador, regulador da atividade econômica exercida pelos particulares. E, eventualmente, de forma extremamente excepcional, o Estado acaba por exercer também as suas funções como empresa, de forma extremamente excepcional. Obrigado. Em sequência aqui, a questão que eu lhe trago é a seguinte: a cláusula de não responsabilidade ou de não indenizar, ela é válida? Por quê? Excelência, conforme previsto no Código Civil, é possível que as partes estabeleçam, por meio de um contrato, uma cláusula expressa, a limitação da responsabilidade civil e também a exclusão da responsabilidade civil, sendo possível, outro sim, a majoração da responsabilidade naquele contrato, desde que expressamente pactuado. É de se observar, contudo, que em algumas relações contratuais não é dada a possibilidade de renúncia ao direito à reparação dos danos sob pena de nulidade absoluta. E isso ocorre, inclusive, em se tratando de Código de Defesa do Consumidor. No âmbito do Código Civil, relações privadas, partes em posições equânimes, legítima essa pactuação conforme previsto na teoria geral dos contratos no Código Civil. Contudo, essa disposição ela não se aplica de forma abrangente, existindo relações nas quais ela deve ser limitada. Isso ocorre tanto no Código de Defesa do Consumidor, como também em contratos de locação imobiliária por força de disposição legal. Obrigado. A seguir, eu lhe indagaria a respeito do princípio da conservação dos contratos. O que é isso? Qual é o conceito? Quais são as ideias que se ligam a este princípio da conservação dos contratos? Excelência, os contratos, eles devem ser mantidos, eles valem com força de lei entre as partes, conforme o que for entabulado por elas, desde que mantida as condições fáticas subjacentes ao contrato no momento em que for pactuado. Ou seja, os contratos eles devem tendencialmente ser conservados se mantidas as relações primárias, relações que as partes preveram para a manutenção. E caso haja a modificação, seja por uma onerosidade superveniente, seja por uma imprevisibilidade que causou uma onerosidade, porque existe no Código Civil até uma discussão doutrinária se foi consagrada ou não a teoria da imprevisão de origem francesa ou a teoria da onerosidade excessiva de origem italiana, dada a repetição do artigo 478 do Código Civil do Código Italiano. A doutrina entende que é possível, sim, a revisão e, em se falando de princípio da conservação contratual, toda a revisão contratual deve ter esse princípio em mente para não ensejar a resolução do contrato, mas sim a sua revisão. Lembrando que, em se tratando de proteção do consumidor, no Código de Defesa do Consumidor não incide a teoria da imprevisão ou a teoria da onerosidade excessiva, mas a teoria da quebra da base objetiva do negócio. Que não depende, então, de onerosidade superveniente e nem de imprevisibilidade superveniente. Basta a modificação das cláusulas que foram ordinariamente previstas pelas partes. O consumidor tem direito básico à modificação do contrato? O consumidor possui o direito fundamental à modificação do contrato, se modificadas as bases ordinárias, as bases objetivas do que ele entabulou. E um exemplo claro disso é a atuação do Ministério Público de Minas Gerais, revendo contratos educacionais, obtendo, então, a redução de no mínimo 30% do valor das mensalidades, uma vez que, sem falar
em questões supervenientemente onerosas que o fenômeno atual da pandemia trouxe, houve, inegavelmente, a quebra da base objetiva do contrato, porque as questões ordinariamente contratadas não foram estudo por videoconferência, foram estudos presenciais. A partir do momento que houve a alteração, surge o direito fundamental do consumidor, sem que sobre ele recaia qualquer cláusula penal, no sentido de revisar o contrato. Agora, só a respeito do direito básico à modificação, estava ligado ao princípio da conservação dos contratos, que eu completei a indagação. Agora, a última questão é a seguinte: é válida uma cláusula que estabelece períodos de carência em contratos de planos de saúde? Excelência, é válida o estabelecimento de períodos de carência em plano de saúde. Contudo, um recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a partir do momento em que se contrata um plano de saúde, qualquer cláusula de carência superior a 24 horas para atendimento de procedimentos urgentes e inevitáveis se revela uma cláusula absolutamente nula. Doutor Rui, eu agradeço a sua participação em relação às minhas indagações e passo a palavra adiante. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Geraldo. Com a participação de Direito Civil, a doutora Joseli parece que não fará arguição hoje. E antes de passar a palavra para o doutor Adriano, doutor Leonardo, eu gostaria de me retirar durante um certo tempo para cumprir outros compromissos institucionais e passar a presidência formal dos trabalhos ao doutor Geraldo Martins, nosso examinador decano. Doutor Geraldo, então, Vossa Excelência agora vai acumular momentaneamente a função de presidente interino da banca e também de examinador, por gentileza, e vai ser auxiliado aqui pela secretaria, doutora Cátia, doutor João, e pelos nossos servidores. Então, com essas considerações, eu passo a palavra para o doutor Adriano e doutor Leonardo. Obrigado, doutor Toné. Estou aqui à disposição para assumir a direção dos trabalhos. Peço a licença para que delegar e pedir ao doutor João Medeiros, o nosso secretário-geral, a doutora Cátia Suzane, que nos auxilia aí nessa tramitação, porque eu não estou presencialmente no Salão Azul da Procuradoria-Geral, e peço a sua excelência do nosso colega doutor João Medeiros, secretário-geral, ajudado pela nossa colega doutora Cátia Suzane, que dê os andamentos aí do salão e estão acompanhando aqui, acompanhando e presidindo essa sessão. Eu sei que a agenda do doutor Toné é extremamente complexa nos dias de hoje, então estou aqui seguindo a orientação do doutor Toné, fazendo a presidência, mas pedindo o auxílio dos dois, do secretário-geral e da doutora Cátia. Muito obrigado. Estou seguindo. Vamos Perfeito. seguindo. Só lembrando que há uma previsão regimental e, para tanto, nas ausências momentâneas do Procurador-Geral, o mais antigo da banca assume. Muito obrigado. Obrigado, presidentes Toné e doutor Geraldo. Eu cumprimento o doutor Rui Roberto Ribeiro Neto e lhe indago se está me ouvindo bem. Ouvindo perfeitamente, Excelência. Boa tarde. Boa tarde. Nós iremos arguir o doutor Leonardo com o tema processo de execução. E a primeira pergunta que lhe faço, doutor Rui, é: em quais circunstâncias cessa a responsabilidade do devedor pelos juros moratórios e correções monetárias? A responsabilidade do devedor pelos juros moratórios, ela se encerra a partir do momento em que há o oferecimento de determinado valor ou bem para o pagamento da dívida que está sob execução. A partir do momento que aquele valor está penhorado numa instituição financeira ou por qualquer meio disponível para o exequente,
se encerra a sua responsabilidade pelas decorrências da inadimplência. Essa penhora poderia ser qualquer uma, mesmo se não for em dinheiro? Assim, por exemplo, a penhora de um bem imóvel, por exemplo, cessaria nesse contexto? Em se tratando, há essa diferença de fato. Em se tratando da penhora em dinheiro, o valor já se encontra à disposição e, caso se fique sob responsabilidade da instituição financeira, é ela própria que fica sob o encargo dos juros e atualização monetária. Em se tratando de bem móvel ou imóvel, que não se trate de dinheiro, nesse caso, encerra-se os juros moratórios apenas a partir do momento em que há o leilão, a entrega do valor da quantia à disposição do exequente. Isso porque é uma penhora de um bloqueio de um automóvel, por exemplo, não encerra a dívida, os ônus da dívida, a não ser que haja adjudicação para o próprio exequente. Rui, na mesma pergunta, e quando ocorre um depósito parcial do valor devido? É a questão de juros e da correção monetária. Certo. Essa questão é interessante porque há o pagamento parcial, ou seja, de uma parcela da dívida já se encontra à disposição do exequente, contudo, não houve o pagamento da dívida ainda. Então, há essa distinção. Em se tratando de um processo de execução especificamente, incidirá os juros, o encargo da inadimplência sobre o restante, sobre o parcial. Há uma distinção e um entendimento jurisprudencial interessante, contudo, em se tratando de uma ação de consignação, se houver a consignação meramente parcial, aí não se terá encerrado os juros, porque não houve o pagamento da dívida. Uma pergunta, na execução contra a Fazenda Pública, a mesma, no caso a execução, ela fica atrelada à dotação orçamentária? Se você puder responder citando, se possível, algum entendimento do STJ nesse sentido? Excelência, poderia repetir, por Claro. gentileza? Na execução contra a Fazenda Pública, a execução, ela fica atrelada à dotação orçamentária? A execução contra a Fazenda Pública, excelente, ela não fica vinculada à prévia existência de dotação orçamentária. Contudo, após a formalização de um precatório, deve-se realizar fazer a dotação orçamentária para que, no prazo de 1 ano, ocorra o pagamento. Isso porque existe a incidência dos juros e dos encargos da inadimplência antes da formalização do precatório, o que volta a ocorrer, que volta a ser contado após o término do período constitucional previsto para o pagamento, que se encerra no ano subsequente. Pergunta da minha parte, doutor Rui. É possível a penhora sobre o faturamento da empresa? Se o senhor considerar que sim, quais requisitos devem ser observados para que ocorra essa penhora do faturamento da empresa? Excelência, é possível a penhora sobre o faturamento da empresa, isso é previsto expressamente no novo Código Civil. Teve o mérito de prever diversas modalidades de penhora para facilitar a execução e a satisfação do direito em seu mérito completo. A penhora do faturamento da empresa, ela se trata de uma medida subsidiária, deve antes serem adotados preferencialmente outros mecanismos de satisfação do crédito, para que somente a partir daí se torne possível a penhora do faturamento da empresa. Ficaria, por exemplo, a manutenção da empresa, uma vez que, em tese, o faturamento servirá para uma série de subsistência da empresa, como, por exemplo, pagamento de impostos, etc. e tal. Certo. Nesse caso, existe a possibilidade, conforme a lei, de se estabelecer a previsão para um administrador ou uma prestação de contas para que o exequente controle sem prejuízo ao andamento da empresa. O que se pretende não é a extinção da empresa ou que o exequente se torne sócio, mas apenas que ele receba a parcela do faturamento para que o seu direito de crédito seja satisfeito e a empresa continue exercendo a sua função social perante a sociedade, perante seus empregados. Então, nisso se torna necessário, então, um controle por meio de um administrador provisório
ou da prestação de contas também em sede judicial. Ok, doutor Rui, muito obrigado. Eu que agradeço. Por ter chegado até aqui, desejando-lhe boa sorte. Obrigado. Leonardo. Vou tomar sua água aí. Vamos lá, Rui. Dando seguimento, eu tenho duas perguntas para te fazer sobre esse mesmo tema. A primeira, cabe prisão civil para o devedor de pensão alimentícia se o título executivo for extrajudicial? Excelência, o título executivo extrajudicial em caso de prisão, em caso de pensão alimentícia, ele pode ser formalizado tanto pela Defensoria Pública quanto pelos advogados, pelo Ministério Público, e a partir daí ter força de título executivo extrajudicial, sendo possível a prisão civil, conforme entendimento dos tribunais superiores, em se tratando de execução, desde que se trate dos últimos 3 meses de pensão alimentícia, porque o rito da prisão civil, a possibilidade de prisão civil, ela não existe para forçar cobrança de débitos anteriores. Mas tem previsão legal ou é só jurisprudência? Existe uma previsão no tocante ao cumprimento de sentença acerca da prisão civil, mas a jurisprudência entende que é aplicável também se tratando de processo de execução de título extrajudicial, a possibilidade de prisão civil. Uhum. Vamos lá, segunda e a última. A parte, ela numa execução qualquer, tá? A parte perdeu o prazo para apresentar embargos de execução. Ela pode pretender discutir alguma matéria numa ação autônoma, tá? Esquece matéria de ordem pública, esquece a sessão de pré-executividade. Excelência, essa questão da revisão de discussão de matérias que já deveriam ter sido debatidas, mas não foram, ela é possível. Deve-se verificar que a execução ela se forma a partir de um título executivo. Ela ocorre com base em um título executivo que se pretende líquido e exigível. Sendo possível, perdido o prazo dos embargos da execução, sendo possível uma ação de revisão contratual, uma ação anulatória contratual para tirar a força daquele título executivo e discutindo, então, e somente a partir daí rever os efeitos da execução que tomou o prosseguimento. Tá, mas veja, você está falando de o título formado num processo, você está falando de cumprimento de sentença. Eu estou falando de embargos de execução que pressupõe um título executivo extrajudicial, porque se fosse título executivo judicial, seria impugnação ao cumprimento de sentença. Então, reformula aí para mim. Sim, Excelência, eu peço escusa se... Não, problema nenhum. Certo. O meu raciocínio foi o seguinte: se tratando de um título extrajudicial, ele se forma ordinariamente a partir de um negócio que foi formado pelas partes. A partir do momento que se executa esse título e perde o prazo para a sua impugnação judicial, é possível, sim, a revisão do que for entabulado pelas partes e, a partir daí, em razão da prejudicialidade externa, sortir efeitos na execução que deveria ter sido embargada, mas não foi. Não vai haver preclusão, então, não? Tendo em vista que você não embargou? Algumas matérias não se submetem à questão de preclusão, mas como Vossa Excelência tinha pedido para não adentrar em questões de ordem pública... Isso, não entra. Sim. O título executivo extrajudicial, ele não foi objeto de formação de coisa julgada ainda. Não se pode falar em coisa julgada formal ou material, porque não houve o fim do processo de execução. E, por isso, não caberia falar em preclusão, porque é possível a sua impugnação por outra via. Ok. Obrigado. Passamos a palavra, então, aos representantes do Grupo Temático 4, o doutor Antônio Joaquim e a doutora Célia Beatriz, por favor.
Tudo certo, graças a Deus. Presidente, vou pedir licença para sugerir que a doutora Célia, doutor Leonardo Castro Maia já iniciem a arguição da matéria afeta ao grupo temático 4, e enquanto o doutor Antônio Joaquim se dirige aqui ao local das provas. Não, doutor João, vamos seguir conforme essa sua sugestão. Muito obrigado. Boa tarde, doutor Rui. A gente vai conversar sobre direito processual coletivo. O senhor já viu o ponto, né? Inquérito Sim. civil, recomendação, compromisso de ajustamento de conduta. Boa tarde, excelência, eu vi sim. Paulo. Então, vamos continuar, tá bom? Doutor Rui, eu gostaria que o senhor comentasse sobre a eventual possibilidade do Ministério Público utilizar a recomendação como instrumento de controle extrajudicial de constitucionalidade de determinada lei. Excelência, o controle de constitucionalidade, ele pode ser feito ordinariamente pela via judicial, sendo possível pela via extrajudicial, em regra, por recusa à aplicação de determinada lei por parte do chefe do Poder Executivo, existindo aí, em se tratando de governador ou presidente da República, a obrigatoriedade de ingressar com a ação de inconstitucionalidade, dada a previsão de sua legitimidade no artigo 103 da Constituição, e nas ações do Ministério Público, é possível o controle, não a análise com efeitos erga omnes da inconstitucionalidade de determinada norma, mas é possível que, verificando o trâmite legal, o trâmite de uma matéria para a formação de uma lei em âmbito, na sua esfera de atuação, é possível a apresentação de uma recomendação, apontando os fundamentos jurídicos que ensejaram essa recomendação e o caminho que seria correto a ser seguido para que, a partir daí, os parlamentares, os vereadores ou deputados estaduais observem, olha, essa temática aqui, esse procedimento ou essa matéria é inconstitucional conforme recomendação do Ministério Público. Caso inobservado, provavelmente será objeto de ação de inconstitucionalidade. Obrigada. Agora que o senhor apontasse um efeito decorrente do descumprimento ou da desconsideração pelo agente público dos termos de uma recomendação expedida pelo Ministério Público relacionada à possível caracterização de ato de improbidade administrativa. Excelência, a partir do descumprimento de uma recomendação a um agente público que demonstra que a sua conduta não está se adequando ou não vai se adequar ao procedimento, ao ordenamento jurídico, ele considera-se que, a partir desse momento, ele tem ciência de que seu ato será ímprobo e, formando a sua ciência, é possível verificar, então, o seu dolo em praticar um ato de improbidade ou, eventualmente, uma culpa, dada a ciência prévia por parte do Ministério Público de que aquele ato configura um ato de improbidade administrativa, seja que viole os princípios da administração, o que ordinariamente é possível verificar em variadas condutas, mas também que cause lesão ao erário ou que seja enriquecimento ilícito. Obrigada. Por favor, doutor Rui, citar 3 princípios que regem a recomendação. Excelência, o primeiro princípio que me recorda acerca da recomendação
Seria o princípio da motivação. Toda recomendação ela deve ser motivada, deve ser expressa e transparente em determinado sentido. Para além do princípio da motivação, é necessário o princípio da publicidade, tornando pública aquela recomendação não apenas para o órgão a que se dirige, e também o princípio da juridicidade, demonstrando todos os fundamentos jurídicos, não apenas legais, mas também de acordo com o fundamento legal, com o fundamento no princípio da moralidade, ou seja, com todo o ordenamento jurídico de forma conglobada acerca daquela recomendação que se apresenta. E a prévia instauração de inquérito civil é condição para se expedir uma recomendação? Não, Excelência. O inquérito civil, um procedimento administrativo destinado a apurar determinado fato, determinada conduta, ele não se trata de um procedimento de instituto facultativo, seja para prévio oferecimento de recomendação, seja para prévio ajuizamento de uma ação civil pública ou outra ação coletiva. É um procedimento que visa corroborar elementos informativos para que o Ministério Público, a partir daí, exerça a sua função institucional, seja de forma extrajudicial ou judicial, mas não se trata de um instrumento obrigatório. Se o Ministério Público já tiver condições, a partir daí, de elaborar uma recomendação ou de apresentar uma ação civil pública, independentemente de inquérito, ele poderá fazê-lo. Para a gente terminar, o acordo judicial entabulado pelo Ministério Público nos autos de uma ação civil pública, ele permite ao órgão de execução uma liberdade de negociação maior, se comparada à liberdade que ele tem ao firmar um compromisso de ajustamento de conduta extrajudicialmente. Deu para entender? Você poderia repetir, por gentileza? O acordo judicial entabulado pelo Ministério Público nos autos de uma ação civil pública permite ao órgão de execução uma liberdade de negociação maior se comparada àquela que tem ao firmar um compromisso de ajustamento de conduta extrajudicialmente? De certo modo, sim, Excelência. Isso porque os poderes do órgão de execução, do Ministério Público, no pacto, no termo de ajustamento de conduta, num acordo, seja judicial ou extrajudicial, são usualmente os mesmos. A maioria é semelhante. Ocorre que há umas distinções importantes no tocante a extrajudicial e judicial, sobretudo porque existe o controle judicial daquele acordo entabulado. Dito isso, se afigura maiores os seus poderes, mas não de disposição do direito. Os poderes do Ministério Público são exclusivamente, e de qualquer outro legitimado, são exclusivamente para dispor sobre procedimentos para a promoção e a proteção daquele direito, nunca para dispor, porque o direito não é da própria instituição, é de uma toda sociedade, usualmente indeterminável e, eventualmente, determinável no caso concreto. Existem algumas diferenças, no entanto, por exemplo, em se tratando da formação de coisa julgada formal e material. Mas aí não é a pergunta, né? Se Sim. a liberdade de negociar fica diferente, se o acordo é judicial ou extrajudicial. Em se tratando do conteúdo do acordo, continua o mesmo. O Ministério Público vai dispor apenas sobre a procedimentalização para a proteção do direito, não sobre o direito em si. Ótimo, ele não é disponível. Estou satisfeita. Vamos passar para o doutor Leonardo, então, por favor. Então, agradecendo a doutora Célia e ao presidente, doutor Geraldo, dirigindo-me aqui ao doutor Rui. Boa tarde. Boa tarde, Excelência. A pergunta: é possível a expedição de recomendação como medida substitutiva ao cumprimento de ajustamento de conduta ou ação civil pública? Em que situações? Excelência, o cumprimento de medidas estabuladas em ação civil pública, O senhor quer que eu repita? Por favor. É possível a expedição de recomendação como medida substitutiva
ao compromisso de ajustamento de conduta ou à ação civil pública? Em que situações? Se é possível ou não, né? Se não for possível. A recomendação ela pode ser adotada em todas as situações em que se revele possível o termo de ajustamento de conduta ou uma ação civil pública. Esses instrumentos, a rigor, eles se revelam essenciais a partir do momento em que a recomendação não é adotada, não é observada pelo destinatário. Então, em grandes partes das situações, será possível a recomendação de modo substitutivo desde que prévio. Caso se revele inadequada, descumprida, a partir daí será necessária a adoção. Não se destina essencialmente como uma substituição, mas como um procedimento prévio que pode ser adotado e se revelar mais célere e útil no caso concreto. Veja bem, o senhor está me informando que entende que é possível, mas não como substituto. A pergunta é se é possível usar o instrumento, recomendação, como um substituto para a ação civil pública ou para o termo de compromisso. O senhor fica com essa resposta? Quer acrescentar alguma coisa? Excelência, é possível utilizar como substituto? É possível. É possível. Perfeito. Próxima pergunta é: caso no curso da instrução do inquérito civil, o membro do Ministério Público conclua tratar-se de atribuição de outro ramo do Ministério Público, como deve proceder? Ao concluir tratar que a análise daquela circunstância é de atribuição de outro Ministério Público, deve o órgão de execução do Ministério Público, submeter à análise do seu Conselho Superior para, a partir daí, se adotarem as providências cabíveis. Isso porque, em se tratando de inquérito civil, o seu desfecho ele deve ser analisado por parte do órgão superior, o que é dispensável apenas quando se forma um acordo após o inquérito civil em sede judicial. Então, o inquérito civil ele tem o desfecho em se tratando sendo possível um acordo, um termo de ajustamento de conduta, a propositura de uma ação civil ou o arquivamento. O arquivamento, o desfecho, o arquivamento, ele deve ocorrer sob a homologação do Conselho Superior, conforme previsto em lei e em recomendação. Agora, em se tratando de órgão de atribuição de outro membro do Ministério Público, deve ser analisado o arquivamento e também a remessa dos autos, a notificação para que membro de outro Ministério Público apure aquela circunstância. Doutor Rui, então, eu queria só um esclarecimento. O senhor entende que deveria ser arquivado e remetido, ou o senhor entende que essa remessa é que é objeto de controle pelo órgão superior? Isso não ficou claro, porque o senhor fala que no arquivamento, veja que a pergunta diz respeito a quando o órgão de execução entende que ele não tem atribuição, que a atribuição é de um outro ramo do Ministério Público. Por exemplo, o Ministério Público do Estado entende que aquele tema ou aquela questão que é objeto do inquérito, ela deve ser apreciada pelo Ministério Público Federal, por exemplo, né? Sim, nesse caso, deve ser feita a notificação do Ministério Público Federal com a remessa de cópia dos autos, contudo, aquele auto originário, o remessa para o órgão competente. Em se tratando do inquérito civil que ficou com o órgão do Ministério Público, que se julgou sem atribuição para análise daquela circunstância, esse inquérito ele deve ser arquivado, submetido com a análise do Conselho Superior. Ok, obrigado. Boa tarde, doutor Rui. Boa tarde, excelência. Agora nós vamos passar ao direito material coletivo. O nosso ponto é o susfácio, a transferência para terapia intensiva em uma situação de urgência. O objetivo da inquirição não é memória que já foi avaliada, né? Não e sim
o seu posicionamento em relação às questões que vão ser colocadas. Vão ser 3 perguntas, uma primeira com conceitos, uma segunda com a aplicação desses conceitos, a sua inserção dentro de um sistema mais amplo da teoria do direito, e uma terceira indagação de cunho prático. Então, vamos começar com os conceitos. Dentro dos princípios e das diretrizes do SUS, do Sistema Único de Saúde, eu gostaria que o senhor me falasse sobre 2. O princípio da regionalização e o princípio das redes de serviço de saúde. Excelência, o princípio da regionalização, a lei do SUS, ela estabelece um rol de atribuições para os diversos entes políticos. Se tratando da União, existe a previsão para a adoção da formulação de políticas, controle das políticas, financiamento das políticas essas que devem ser regionalizadas, descentralizadas, a sua prestação, cabendo ao Estado a organização no âmbito regional, o controle do acesso aos serviços de alta complexidade no SUS, e também o financiamento e o controle dos serviços prestados pelos municípios. Municípios estes que ficam com as atribuições de executar os serviços de saúde e facilitar o acesso para os níveis mais complexos. Essa regionalização dos serviços de saúde, então, ela estabelece a distribuição em regiões dos serviços de saúde prestados pelo SUS. Já o princípio da rede diz respeito à integralização e à intersetorialidade das redes de serviço prestadas no âmbito do SUS, ou seja, diversos serviços que devem ser prestados de forma intersetorial, conforme atendimento por várias entidades, prestação de vários serviços de forma conglobada, para que a partir daí se possa apresentar um serviço de forma integral, atendendo a saúde, não apenas no tocante de forma integral, ou seja, desde a prevenção até a recuperação e o saneamento das questões. O senhor é de Alegre? Isso. No Espírito Santo, há regionais de saúde? Desconheço, Excelência. E o município de Alegre tem leitos de terapia intensiva? Não. A segunda pergunta, então. Em um município onde não há leito de terapia intensiva, eu gostaria de saber qual é a responsabilidade do gestor municipal e, de maneira correlata, as responsabilidades de gestores de municípios próximos. Eu não sei ali, por exemplo, talvez tenha terapia intensiva em Cachoeiro do Itapemirim, ou só em Vitória, não sei. E a responsabilidade, então, como é que é essa distribuição de responsabilidades entre os gestores? Excelência, a saúde é um direito fundamental previsto na Constituição Federal de responsabilidade solidária de todos os entes políticos. Então, o cidadão, o indivíduo, ele pode demandar perante cada um e caberá ao juízo, no processo de execução, a distribuição da responsabilidade conforme recente entendimento pela Suprema Corte. Em se tratando de um gestor local onde não existe atendimento de unidade de terapia intensiva, deve ele promover o encaminhamento para uma rede que dê suporte, promover o transporte de sua ambulância, o atendimento imediato e, a partir daí, o transporte para a região, para o local onde existe a unidade de terapia intensiva, dada a previsão de solidariedade no atendimento à saúde. No caso, lá em Alegre, é comum o encaminhamento das pessoas em situação de necessidade urgente para a capital, para Vitória. Porque Cachoeiro do Itapemirim é um município ainda com pouco acesso, não atende toda a região. Então, uma terceira pergunta. Alguém na sua comarca
necessita de recursos tecnológicos não disponíveis ali para o seu tratamento. O senhor é procurado, né, com esse tipo de problema. Para o encaminhamento, para definir se aquela pessoa tem direito ou não, que informações a promotoria necessita colher para poder determinar se estão preenchidos os pressupostos para o reconhecimento do direito e alguma providência, então, a partir dessa definição. Excelência, se tratando de fornecimento de saúde, é necessário observar que todos têm acesso integral. A saúde é de fornecimento, é um serviço de acesso gratuito, se tratando sobretudo de urgência. Contudo, há medicamentos que devem ser custeados pelo Estado em razão da sua complexidade, em razão do seu custo, sendo necessário, conforme entendimento dos tribunais superiores, a análise se existe A pergunta não é em abstrato, é em concreto, sobre o direito subjetivo do cidadão, e não não em abstrato. Sim. Nesse caso, Que informação terá que ser... A pergunta é, que informação terá que ser colhida para o reconhecimento de um direito subjetivo? Para o reconhecimento de um direito subjetivo, no caso concreto, é preciso analisar previamente se há um laudo médico amparando, demonstrando a imprescindibilidade dessa tecnologia, a necessidade dessa tecnologia e verificar se a parte não dispõe de condições para a sua manutenção. E, a partir daí, verificar com o ente municipal e também com o estadual, subsequentemente, sobre a existência desse procedimento, porque desta tecnologia, não ficando o indivíduo à discricionariedade do gestor público. Ele tem um direito indisponível de acesso, que, se não for obtido extrajudicialmente, vai ser obtido judicialmente. Ok, muito obrigado. Desejo sucesso e que mantenha essa tranquilidade nas demais provas. Agradeço. Doutor Geraldo. Presidente. Doutor Antônio, muito obrigado ao grupo temático 4, e agora a gente passa a palavra aos representantes do grupo temático 1. E grupo temático 1, que vai agora o doutor Marcos Pereira, o doutor Renato Franco, o doutor Fábio Reis, que vão fazer as arguições. Não tem aqui ainda. Obrigado. Tá, obrigado. Por favor, fique à vontade. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Excelência. Podemos começar. Direito constitucional dos poderes da República, ok? Ok. Primeira pergunta. Existe na nossa atual Constituição previsão de eleição sem voto? Excelência, na atual Constituição Federal não existe previsão de eleição sem voto. O voto é previsto como um direito fundamental, indisponível, inderrogável, uma cláusula pétrea. Essa a questão da eleição sem voto, seria possível vislumbrar uma questão de eleição sem voto em se tratando da eleição do vice-presidente ao chefe, do vice-presidente ou vice-governador. Contudo, ele é eleito pela chapa, ele é eleito pela população de forma direta junto com o presidente da República. A eleição do vice-presidente da República ocorreu em um único momento na nossa história
das constituições brasileiras, onde foi o único momento que foi possível o voto, a escolha tanto do presidente quanto diretamente do seu vice. Então, o senhor acha que os vices, genericamente falando, eles são eleitos pelo voto? Sim. Ok. Segunda questão, doutor. O que é Estatuto dos Congressistas? Que vem a ser isso, né? Doutrinariamente, né? O Estatuto dos Congressistas diz respeito às disposições constitucionais que estabelecem normas acerca dos parlamentares, dos deputados federais, dos senadores, e que se estendem também para os deputados estaduais e, eventualmente, para os vereadores. São normas que dispõem acerca da imunidade formal, a englobar a imunidade processual, a prerrogativa de foro e também a imunidade material. Lembrando que se estendem aos deputados estaduais, mas os vereadores, no âmbito municipal, só detêm a imunidade material. Ok. Uma última questão. É possível um deputado federal responder processo disciplinar por quebra de decoro instaurado na Câmara, né, Federal, por atos praticados quando do exercício do cargo de ministro de Estado? Caso o senhor queira, eu posso repetir. Não, eu entendi, Excelência. Obrigado. Excelência, o deputado federal, quando se licencia, se ausenta para assumir o cargo de ministro de Estado, ele não perde o vínculo com o Congresso. Tanto é que ele pode retornar à sua cadeira. Dito isso, é possível verificar, sim, a sua responsabilização por atos que aconteceram quando fora do exercício das suas funções diretamente. Certo. Muito obrigado, doutor. Eu vou passar a palavra para o doutor Marcos. Eu que agradeço, Excelência. Boa tarde. Boa Tudo tarde, bem? Excelência. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus. Vamos, então, iniciar o ponto que coube a mim, que é direito fundamental à boa administração, governança pública e accountability. Accountability, né, portuguesando. São 4 perguntas objetivas, algumas teóricas, uma de conteúdo prático, ok? Ok. Conceitue direito fundamental à boa administração, à boa governança, abordando a utilidade dessa norma na administração contemporânea. Excelência, o direito fundamental à boa administração é um direito classificado como um direito de natureza difusa, isto é, todos têm uma titularidade indeterminada, mas determinável no plano dos fatos, que diz respeito ao direito à boa gestão da coisa pública, à boa prestação de contas da gestão do que é do povo. É um direito fundamental à ideal gestão do patrimônio público. Quanto à parte final da pergunta, poderia repetir, por gentileza? Sim. A utilidade dessa norma no exercício da administração pública contemporânea. Sim. A administração pública contemporânea, ela assume algumas facetas, notadamente a da administração em rede, que busca atender de forma integrada e intersetorial toda aquela prestação do serviço público que deve ser feita. Então, a partir daí, existe um direito fundamental à boa administração pública, à boa governança, ou seja, toda a administração pública se revela importante porque é um meio um mecanismo de proteção do que é do povo, da res pública, e existindo esse direito, torna-se possível a adoção de instrumentos para a sua defesa. Caso do mandado de segurança, da ação popular, da ação civil pública, pelos legitimados, a ação popular o cidadão tem por si só, e demais meios de controle, como pedido de certidões e vistas a informações. Perfeito. Segunda questão. O planejamento administrativo é recomendado ou é imposto ao administrador público? Qual a vantagem do controle da administração pública pelo viés do planejamento
sobre o controle estabelecido pela ótica estrita do resultado eficiente? O planejamento, ele obrigatoriamente deve ser feito, porque a administração pública, ao se orientar constitucionalmente pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da transparência, ela deve agir de forma planejada, sob pena de não cumprir os encargos que lhes são atribuídos, sem perder de vista o regime jurídico administrativo, ou seja, o princípio da indisponibilidade do interesse público e o da supremacia do interesse público, que consubstancia as duas pedras de toque do direito administrativo. A partir desses princípios, em que pese não exista uma norma legal específica nesse sentido, é obrigatório o exercício do planejamento, a realização de um planejamento. Planejamento este que se revela indispensável também para que o controle da administração seja realizado de forma mais profícua. E a vantagem do planejamento sobre o controle da eficiência, o controle administrativo do planejar sobre o controle do resultado eficiente. Existe alguma vantagem sobre isso? Existe, Excelência. O controle do planejamento, ele permite que a construção da postura administrativa, todo o viés, as políticas construídas sejam realizadas de forma eficiente e isso se verificará diretamente nos resultados. Perfeito. Terceira questão, eu vou iniciar com uma afirmação, ok? A administração pública policêntrica, ela é aquela dotada de várias esferas com autonomias decisórias diversas. Tem a participação de múltiplos atores e setores para a consecução dos interesses públicos. Não é mais fincada na ideia de unidade e hierarquização entre a administração e órgãos da cúpula de governo. Afirmação. Ponto. Quais princípios constitucionais, expressos ou tácitos, guiam a administração pública contemporânea nessa gama de relações jurídicas? Nessa gama de relações jurídicas, Excelência, o princípio que ganha maior relevo é o princípio da eficiência da administração pública, num primeiro momento. Isso porque a administração pública, a partir da reforma administrativa que constitucionalizou expressamente o princípio da eficiência, ela deve atuar num modo tanto de construção da política pública e administração, a gestão do corpo administrativo, mas também na execução da política de modo eficiente, ou seja, uma relação de custo-benefício. Além do princípio da eficiência, deve-se observar o princípio da legalidade, o princípio da moralidade e, tacitamente, outros princípios devem ser observados, como exemplo, o princípio da indisponibilidade do interesse público, que não admite qualquer exceção, devendo-se toda a atuação da administração pública ser exercida conforme o interesse público primário. Para além disso, o princípio também da supremacia do interesse público e o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade de força constitucional, ele orienta que a atuação da administração pública ela deve atender de forma integral todo o interesse público e não apenas destinando a determinada figura. Perfeito. Última pergunta. Quando um prefeito municipal institui, essa tem um aspecto prático também. Quando um prefeito municipal ele institui um cadastro de pessoas classificadas em procedimento seletivo para contratação temporária, isso é um fato que ocorre por vezes, né? Para que exista um prévio cadastro em que, em situações emergenciais, exista um contingente pré-selecionado para que exista o menor hiato possível entre a interrupção do serviço e a sua realização. Muito bem. Diante desse cadastro, esse cadastro, então, de pessoas classificadas em procedimentos de seleção para futuras contratações temporárias de excepcional interesse público, ele é satisfeito por quais princípios constitucionais expressos e tácitos? Ou seja, que princípios amparam a construção de um cadastro desse e justificam? A construção desse cadastro,
ela busca assegurar, num primeiro momento, o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade que exige a realização de concurso público ou procedimentos seletivos e impessoais para a contratação de pessoas para a prestação de serviços temporários. Para além do princípio da impessoalidade, busca-se também, com isso, o princípio da eficiência, porque deve-se buscar, a partir de um procedimento seletivo, aquele que melhor atenda ao interesse público, ou atenderá caso venha a ser chamado. Além disso, o princípio da legalidade deve ser observado, sob pena de tratar-se, configurar-se uma contratação nula no caso concreto. Agradeço. Obrigado. Boa sorte. Obrigado. Boa tarde, Excelência. Tudo bem. O ponto que foi sorteado diz respeito à liberdade de voto, crimes eleitorais, tipificação, competência e efeitos da sentença, crimes comuns conexos, caixa 2, corrupção, peculato e financiamento de campanhas políticas. Aproveitando que esse é um ano eleitoral e que, se tudo der certo, Vossa Excelência estará atuando como promotor de justiça nas eleições municipais desse ano, eu vou lhe fazer 4 perguntas sobre direito eleitoral, sendo 2 bem objetivas e 2 mais profundas. A primeira pergunta é a seguinte: o que é o financiamento de campanha e quais as formas autorizadas atualmente pela legislação eleitoral? Excelência, financiamento de campanha ocorre uma forma de financiar ou de transferência de recursos para a realização de campanhas eleitorais por parte dos candidatos a cargos eletivos. Essa medida ocorre por meio de fundo e também, se houver, e também por meio de doação, desde que não ocorra por meio de pessoa jurídica e conforme entendimento da Suprema Corte e vedação normativa nesse sentido. Perfeito. O senhor poderia definir o que seria o caixa 2 e esclarecer se existe algum tipo penal relativo a essa conduta? Excelência, o caixa 2 significa camuflar o dinheiro que recebeu por vias transversas e ilegais para a realização de campanha com recursos que não deveriam ter sido recebidos ou com recursos que, em que pese, poderiam ter sido recebidos ou foram de forma irregular por quem não poderia ter feito o financiamento. E essa conduta se trata de uma infração tipificada no Código Penal, tipificada consubstancia crime de corrupção a ser julgada pela Justiça Eleitoral, Excelência. Nós vamos chegar lá. O senhor falou sobre o crime de corrupção e a terceira pergunta é exatamente nesse sentido. Seria possível o senhor fazer a correlação entre a infração de caixa 2 e o crime de corrupção envolvendo financiamento de campanha? O crime de caixa 2, ele se diferencia do crime da corrupção em sentido estrito, porque a corrupção, podendo ser ativa ou passiva, se concretiza quando ocorre a exigência de determinado recurso em razão da função ou com relação para a adoção de determinada postura que tenha relação, congruência com a função exercida pelo agente político, pelo agente público. O crime de corrupção de caixa 2, por outro lado, ele não requer obrigatoriamente a exigência em que pese possa ocorrer e, a partir daí, se configurar o crime. Tratando-se de financiamento de campanha, o senhor considera possível a caracterização de corrupção
no momento do financiamento da campanha? Excelência, a partir dessa indagação, eu peço o Vênia para me retratar no tocante ao crime do Caixa 2 para enquadrá-lo como falsidade. O crime de corrupção, por outro lado, se distingue e embora seja possível a sua ocorrência também se tratando do Caixa 2, mas são duas questões distintas que eu peço o Vênia para me retratar. Perfeito. Então vamos para a última questão, que o senhor já adiantou a resposta, e a pergunta é exatamente qual o foro competente para julgar os crimes decorrentes de doações não contabilizadas e os crimes conexos a essa doação não contabilizada. Excelência, a competência será da Justiça Eleitoral, inclusive dos crimes conexos, dada a força atrativa da Justiça Eleitoral por ser especial, conforme previsão no Código de Processo Penal e também na Constituição Federal. Perfeito, doutor Rui, estou satisfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço, Excelência. Então vamos seguindo e passando já para o grupo temático 2, do qual são responsáveis a doutora Maria Fernanda e o doutor André Ubaldino. Tomar uma água, doutor Rui? Já tem aqui já. Fique à vontade. Obrigado. Obrigada, Joana. Estou certo aqui, obrigado. O André, doutor Maria Fernanda, fiquem à vontade. Boa tarde, doutor Rui. Boa tarde, Excelência. O nosso ponto, então, é relação de causalidade e as leis que estão aí dispostas, que o senhor já pôde observar. Então, vamos começar com a questão 1. Quais são as espécies de concausa, doutor Rui? Excelência, concausa, no bojo da relação de causalidade, ela pode se revelar como uma concausa dependente ou uma concausa relativamente independente ou absolutamente independente, quer tenha um vínculo originário na conduta do autor da infração penal ou não, ou seja, absolutamente desvinculada da causa daquela infração penal. Lembrando que em todas essas duas hipóteses é possível que a relação de causalidade, a concausa, ela seja pré-existente, ou seja, anterior à conduta, exista anteriormente à conduta, concomitante, existindo naquele momento, surgindo naquele momento, ou superveniente. Na superveniência, ela pode ser relativamente independente, superveniente, que cause por si só o resultado, ou não. Certo. E a concausa superveniente, relativamente independente, ela está disposta no artigo 13º, parágrafo 1º do Código Penal, certo? E qual que é a teoria da causalidade adotada por esse artigo, quando se fala em concausa superveniente? O artigo 13, parágrafo 1º, adota a teoria da causalidade adequada.
O caput adotaria como regra a teoria da conditio sine qua non, condição generalizadora. Certo. E como é tratado o erro médico como causa superveniente? Ele exclui a imputação ou não? O erro médico, Excelência, conforme o entendimento dos tribunais superiores, não exclui a imputação, porque não há uma desvinculação total daquele resultado com a conduta inicialmente intentada e desejada pelo autor do crime. Ok, muito obrigada. Vamos para a questão 2. Explica o nexo causal na teoria finalista e na teoria da imputação objetiva. Para a teoria finalista, Excelência, a conduta ela é um comportamento humano finalisticamente orientado, dirigido a um fim, ou seja, a uma proposição dos meios e do resultado. E a partir daí o nexo causal se verifica tendo em conta a teoria em regra da conditio sine qua non, excepcionalmente da causalidade adequada. Conforme a teoria da imputação objetiva... Só um minutinho, doutor. E aí, qual que é o critério de correção para a teoria da equivalência dos antecedentes causais? Perfeitamente. A teoria da equivalência dos antecedentes causais, ela prega que todo aquele fato anterior ao resultado seria equivalente na sua produção. Isso tende a ser limitado pelo processo hipotético de eliminação, que visa a orientar por ele, deve-se analisar qual antecedente, se retirado, alterará o resultado que foi produzido pela conduta. Só que não basta uma relação de causalidade puramente física. É necessária ainda a averiguação de uma relação psíquica, um elemento volitivo no tocante à produção daquele resultado. Ótimo, estou satisfeita em relação à teoria finalista. Agora vamos para a imputação objetiva. Na teoria da imputação objetiva, verificou-se que o sistema causalista, com a sua teoria da equivalência das condições, ainda que adotado esse critério de hipotético de eliminação, ele não tenderia a solucionar todas as questões que surgem na realidade fática. E, a partir daí, criou-se a necessidade de, inicialmente, analisar um nexo normativo. Verifica-se um nexo, se aquela conduta criou um risco proibido ou se aumentou um risco que já era proibido, se esse risco criado ou majorado se realizou no mundo dos fatos e se essa realização nos fatos está abrangida pelo tipo penal. Somente a partir desse nexo normativo, acresce-se, então, a teoria da equivalência dos antecedentes, um nexo normativo, e somente ao final seria analisada a dolo ou a culpa na causação do resultado. Perfeito. Vamos, então, para a questão 3. A Lei 3.964, ela alterou significativamente o rol de crimes hediondos. Eu queria que o senhor citasse 5 dessas inovações trazidas pela lei anticrime, né? Modificação que houve, que me recordo, como primeira, foi no tocante ao roubo. Houve a distinção e a inclusão do roubo com o uso de arma de porte restrito. Houve também modificação no tocante ao crime popularmente conhecido como de sequestro relâmpago, que foi incluído no rol dos crimes hediondos. Houve modificação também no tocante ao crime de furto cometido com uso de explosivos, roubo também cometido com uso de explosivos e, por fim, O senhor quer passar a próxima? Vamos, por gentileza. Então, vamos para a última. Quais são os crimes definidos na Lei 3.260, que é a Lei Antiterrorismo, que podem ser equiparados a hediondos e a eles, assim, aplicados os dispositivos da Lei 8.072? A lei dispõe que no artigo 2º os atos de terrorismo. E nos artigos 3º, 5º e 6º, outros crimes. Eu quero saber se os outros crimes podem também ser equiparados a crimes hediondos.
Excelência, esses outros crimes, eles também podem ser equiparados a hediondos. Lembrando que a lei dos crimes dos atos de terrorismo pune inclusive o ato preparatório do terrorismo, aplicando sobre ele a redução da pena. E não me recordo exatamente o percentual, mas existe uma redução inclusive diversa do tocante do previsto no Código Penal. Então, todos os dispositivos todos os dispositivos que prevêem os crimes são equiparados a crimes hediondos. É o que me ocorre, Excelência. Ok, muito obrigada, doutor Rui. Eu vou passar a palavra para o doutor André. Obrigado. Boa tarde, doutor Rui. Boa tarde, Excelência. Me ouve bem? Ouço. Perfeito. Eu vou formular aqui algumas indagações com seus respectivos desdobramentos, todas elas alusivas a ritos procedimentais, processos em espécie, e mais especificamente relativamente ao procedimento do júri. Em relação ao desaforamento, eu gostaria de formular ao senhor algumas indagações, eu gostaria de resposta a algumas indagações. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber quais são os motivos que podem justificar o desaforamento. Excelência, podem justificar o desaforamento, conforme previsto expressamente no Código de Processo Penal, a dúvida acerca da imparcialidade dos jurados, o excesso do serviço por prazo superior a 6 meses, risco ou perigo à integridade do acusado e interesse da ordem pública. Perfeito. Bem, eu indago ao senhor agora quem é que pode provocar o desaforamento? O desaforamento pode ser provocado pelo Ministério Público, pelo assistente da acusação, pelo querelante e por ofício do juiz, mediante representação. A Excelência me permite complementar também pelo acusado. Sim. Eu gostaria de saber em que ocasião pode ocorrer o desaforamento. Qual a fase da persecução penal em que se admite o desaforamento? Ou em que fase, se for esse o caso? Em regra, não será possível o desaforamento quando em fase recursal acerca da decisão da pronúncia ou quando já encerrado os debates no plenário. Contudo, ainda assim, nesses momentos, será possível, excepcionalmente, pleitear o desaforamento se houver motivo superveniente, que enseje, então, a necessidade de novo júri, porque somente posteriormente se verificou que existiam aquelas condições, aqueles pressupostos. E o reaforamento é possível? Excelência, o reaforamento é possível, isso porque o desaforamento ele permite apenas a alteração da competência territorial para um próximo juízo em razão daqueles pressupostos. Não há alteração da competência para todo o procedimento e nem para a execução de eventual pena que venha a ser proferida naquele caso concreto. Por isso, desaparecendo os motivos e existindo ainda um momento processual adequado, será possível o reaforamento. Dependeria apenas do desaparecimento dos motivos? Desaparecimento dos motivos, requerimento e um momento processual adequado, ou seja, que não tenha tido início em instrução no plenário. Bem, por fim, eu gostaria de indagar ao senhor se é possível, ainda no procedimento do júri, em tréplica, haver inovação nas teses defensivas e as diferentes opiniões que possam existir a esse respeito, caso elas existam. De fato, a divergência nesse tocante, acerca da possibilidade de inovação em tréplica. Isso porque as partes devem ser exercidas e se manifestarem em pé de igualdade, tanto no procedimento comum quanto no plenário do júri. Ora, se a acusação está vinculada aos termos da pronúncia para sustentar suas razões, existindo ainda o princípio da plenitude da vida, por outro lado, existe o princípio da plenitude da defesa, que também deveria ser observado, e para outra corrente doutrinária, existiria a possibilidade de inovação das teses defensivas, em razão do princípio da plenitude da defesa, que autoriza a defesa, inclusive, a pedir absolvição por clemência, o que, contudo, deve ser impugnado porque as partes devem se manifestar e se contraditar conforme os argumentos que permitam o real debate. Não sendo dado
a inovação de teses sem que sobre elas possa a outra parte contrariar. Ok, estou satisfeito. Doutor Geraldo. Presidente. Sim, doutor. Os outros examinadores agora parece do grupo que nós temático já encerraram. Isso. Para que e agradecemos aí a participação do doutor Rui, e assim passamos para a fase de transição de um candidato ao outro, e com a necessária revisão aí dos aspectos de higienização, e assim que prontos esse aspecto da higienização, nós retomamos com o próximo candidato, que será o Dr. Tiago Gerard de Camargo. Então eu faço essa suspensão, essa pausa para a higienização do ambiente aí do Salão Azul, e assim que pronto nós retomamos com o próximo candidato.